Olá, aqui estamos para mais um estudo bíblico cronológico hoje, quarta-feira, dia 13 de maio de 2020. É uma alegria poder estar aqui e lembrando que o nosso estudo ele é baseado no livro Alicerces Firmes da Criação até Cristo, que é da missão Novas Tribos do Brasil, ok? Isso posto, nós estamos na parte 2 da lição de número 11, a promessa e a maldição de Deus. E nós falamos na semana, né, na segunda-feira, que Adão e Eva, eles fizeram uma escolha, eles desobedeceram a Deus. Então agora a gente está vendo as consequências de tudo isso, né? E a gente perguntou, eles podiam se esconder, né? Eles tentaram se esconder, tentaram fazer isso. É possível? Claro que não, não é possível, né? E a gente precisa entender que todas as nossas escolhas, elas têm consequências terríveis para a nossa vida, ok? Vamos continuar então. Nosso estudo de hoje está em Gênesis capítulo 3. Se está com a tua Bíblia aí, abra lá em Gênesis capítulo 3 e pode acompanhar comigo. O versículo 10 nos diz o seguinte: Gênesis 3:10. Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. Adão e Eva, eles estavam com medo de Deus porque tinham desobedecido o mandamento de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, uma comparação aqui, né? Nós, como pais, se os filhos decidirem alguma coisa que os seus pais proíbam, eles expirarão e farão somente quando acharem que seus pais não estão por perto, correto? Pois então. Mas se eles ouvirem os seus pais, né, se aproximando, o que eles vão tentar fazer? Vão tentar se esconder, claro, óbvio, né? Vocês nunca fizeram isso, né? Vocês não eram assim, né? Pois então, por quê? Porque vão ter medo, né? Tem medo de serem descobertos, castigados. E quando uma criança sabe que desobedeceu, tem medo e naturalmente ela não quer se aproximar de seus pais naquele momento. Assim como as crianças que se escondem porque estão com medo, vergonha, e Adão e Eva também se esconderam de Deus. Adão e Eva tinham motivos para temer. Eles sabiam o que tinham feito, e eles sabiam que Deus tinha dito que aconteceria por causa do pecado. Ouça só Gênesis 3:11. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Deus então ele está agora interrogando Adão e Eva a fim de que de dar-lhes a oportunidade para se arrependerem, ou seja, mudar de ideia e concordar com Deus que eles haviam feito algo errado. A pergunta básica, né? Deus tinha autoridade para interrogar Adão e Eva? Com certeza, porque ele os criou. Ele tinha toda essa autoridade. Deus criou Adão e Eva e fez a Eva da costela de Adão, e ambos pertenciam a Deus. Ele os criou para que o amassem, obedecessem, trouxessem glória ao nome de Deus. A Bíblia nos diz em Isaías 43:7 que e eu os criei para a minha glória e formei e fiz. Deus nos fez, assim como Adão e Eva, para glorificar o nome dele. Deus também dá a vida a nós e a todas as pessoas. E Atos, capítulo 17, versículo 25, a Bíblia nos diz: Pois Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Muitos não reconhecem, mas tudo que temos e somos de bom, nós devemos a Deus. Ele é o nosso dono por direito. Adão e Eva tinham que prestar contas a Deus pelo que haviam feito. Isso não é exclusividade deles, ok? Nós também temos que fazê-lo por tudo que pensamos e fazemos durante a nossa vida. Ouça o que a Bíblia nos diz lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz o seguinte: Ora, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Esse versículo ele expressa claramente, né, a situação de Adão e Eva e também
a nossa situação, a sua e a minha. Hoje em dia, né, funciona assim. Todos nós vamos ter que prestar conta. Deus vê todas as coisas. Teremos que prestar conta a Ele de tudo o que fazemos. Continuando em Gênesis, capítulo 3, a Bíblia nos diz, no versículo 12 e 13, o seguinte: Então disse o homem à mulher que me deste, a mulher que me deste, né, por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Quando Deus indaga Adão por que ele fez isso, ele fala: Foi a mulher que o Senhor me deu. Aí quando Deus fala com Eva, Eva fala: Foi a serpente. Mas Deus já sabia de tudo o que havia acontecido, nada estava oculto aos olhos de Deus. Ok? Reflita comigo aí. Quando alguém é descoberto fazendo alguma coisa errada, normalmente tenta culpar uma outra pessoa. Não, mas não foi eu, foi por causa disso, ou por causa daquilo, ou tenta se justificar, certo? Algumas vezes, pessoas inocentes são castigadas porque alguém errou e colocou a culpa nela, né? A gente pode também tentar colocar a culpa nas pessoas, como Adão e Eva fizeram. Mas Deus sabe todas as coisas, né? E não permitirá que escapemos do castigo culpando outra pessoa. Jovens e velhos, homens e mulheres, evitarão de todas as formas assumir a responsabilidade por seus próprios pecados. Isso é natural do ser humano, né? Em nossa sociedade, as pessoas frequentemente gastam enormes somas de dinheiro para comprar uma absolvição, né, por crimes que elas de fato realmente praticaram. Infelizmente, advogados astutos, juízes injustos e um sistema distorcido de leis contribui para que isso aconteça no nosso país. E a gente vê cada vez mais menos punição justa pelo crime. E, não obstante, frequentemente é a vítima que sofre os piores abusos, mesmo quando está perante o tribunal, né? É horrível isso. Esse é um quadro triste, mas o bom que não reflete de forma alguma o que Deus tem em mente por justiça. Essa forma de justiça que a gente conhece não é a mesma de Deus. Alguns advogados podem ser comprados, alguns juízes podem não ser sábios ou ser facilmente influenciados ou mesmo desonestos, infelizmente. Algumas das nossas leis, né, que a gente tem aqui, podem ser muito injustas, mas Deus, ele não mudou. Qualquer coisa que tenha passado impune pela justiça dos homens, não passará pela justiça de Deus. O julgamento de Deus é firme e nunca muda. Ele é santo, ele é justo de todas as coisas e fará sempre exatamente aquilo que ele disse. A Bíblia nos diz, em Gênesis 2,14, Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que fizeste isso, maldita é entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da tua vida. Deus, então, ele amaldiçoou a serpente porque foi usada por Satanás. Deus não nos diz como era a serpente antes de ser usada por Satanás, né, para enganar Eva, mas a gente sabe que ela não rastejava. Tá? O fato de a serpente rastejar hoje sobre o ventre é um castigo que ela recebeu por ser usada por Satanás. Mas agora Deus disse que ela iria rastejar sobre o ventre e comer pó. Deus sabia que foi Satanás quem falou através da serpente para Eva. Deus conhece tudo que Satanás e seus maus espíritos pensam e planejam fazer. Eles não podem esconder nada de Deus, e Deus castigará Satanás e os seus maus espíritos por todos os seus feitos perversos e por toda a horrível desobediência a Deus. Uma vez que Adão e Eva desobedeceram a Deus, seguiram o conselho de Satanás, eles foram separados de Deus e aí sim controlados por Satanás. Eles não eram mais filhos de Deus, eles eram agora filhos de Satanás. Satanás se tornou Deus deste mundo, deste século. E nessa altura, Satanás provavelmente ele tenha pensado que ele tinha derrotado Deus e que teria
completo controle do mundo e de todas as pessoas. E de fato era isso que Satanás queria, né? Mas ninguém pode derrotar a Deus. Deus é o Criador todo-poderoso. Deus prometeu que ele iria enviar um libertador que derrotaria Satanás e libertaria a humanidade do seu poder. A Bíblia nos diz isso em Gênesis 3,15, né? Essa promessa de Deus diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus planejou que o libertador seria o filho de uma mulher virgem. Observe que aqui não diz o descendente deles. O homem nem sequer é mencionado nesse versículo. Tá? Isso é muito importante. Quando lemos ferir a cabeça, simboliza esmagar a autoridade ou a liderança de grande poder. Quando a cabeça é ferida, no caso aqui do versículo fala ferirá a cabeça, né? O resto do corpo não pode sobreviver, certo? Mas aquele cujo calcanhar é ferido sobrevive, apesar da ferida. Então, o libertador lutaria contra Satanás, o Deus deste mundo e governante dos poderes do mal, e o derrotaria. Satanás lutaria contra o libertador e o feriria, mas não seria capaz de derrotá-lo. O libertador prometido iria destruir Satanás e libertar a humanidade do seu poder para que o homem novamente tivesse comunhão com Deus. Incrível, né? Nós já aprendemos muita coisa sobre Deus estudando os capítulos 1 e 2 de Gênesis. Aprendemos que ele já existia quando todas as coisas começaram a existir, ele é eterno, ele nunca teve um princípio. Também aprendemos através da sua maneira de criar que ele é todo-poderoso, ele está em todo lugar ao mesmo tempo, ele sabe tudo, ele é bom, ele é amoroso. Também aprendemos que ele é santo, justo, castiga aqueles que lutam contra ele e desobedecem os seus mandamentos. Agora também veremos que Deus é bondoso e misericordioso. Nós falaremos sobre isso no nosso próximo encontro, na sexta-feira, se assim Deus nos permitir. Que a gente possa entender que Deus fez uma promessa e uma maldição punindo a desobediência, mas Ele tem uma promessa de um libertador. Que a gente possa pensar nesse Deus de amor, de misericórdia, de bondade, né? Como falamos aqui, a gente vai agora aprender que Deus é bondoso e misericordioso, apesar dessa maldade terrível do ser humano. Que Deus abençoe e até sexta-feira nosso encontro, se assim Ele nos permitir.